Alguns dias atrás eu estava na casa de um amigo meu e ele me mostrou um vídeo de um coach chamado Jerônimo que falava de algo chamado ciclo da realidade, que é mais ou menos assim. Ele divide aquilo que a gente vive ou aquilo que a gente se torna em 3 etapas. Eu vejo, eu crio, eu sou ou eu tenho. Entendeu? Ou seja, nós somos aquilo que a gente vê, isso a gente cria, então a gente se torna, ou a gente tem, ou a gente é. No sentido de que aquilo que a gente vê é aquilo que a gente se torna. Isso reforça também aquela teoria que diz que nós somos o fruto do meio aonde nós estamos inseridos. Você vai entender melhor. Algum tempo atrás eu estava ministrando numa igreja falando sobre graça. E durante 1 hora eu ministrei sobre o amor de Jesus e no final uma menina ficou rodando na frente, não veio conversar comigo, eu havia feito o apelo para aceitar a Jesus. A minha esposa percebeu que alguma coisa estava errada e perguntou para ela: você quer falar com o Dave? Ela disse: sim, eu quero. E aí eu cheguei para ela e perguntei: pois não, menina, o que você deseja? E ela falou: eu queria ter aceitado a Jesus na hora do apelo, mas fiquei com medo. Eu falei: ficou com medo por quê? E ela disse: porque eu tenho um pecado muito grave. E eu pensei: nossa, deve ser algo muito ruim. E ela falou, e não era tão grave assim, eu orei por ela. E quando eu terminei a oração, ela disse: o pastor pode orar novamente por mim? Eu falei: por quê? Ela disse: porque agora eu vou para casa. E quando eu chegar em casa, eu tenho certeza que o meu pai vai me bater. Quando ela falou isso, eu entendi o porquê ela não conseguiu aceitar a Jesus de primeira. É porque durante a minha palavra, eu falava que Deus, que Cristo era o Pai. E quando eu falei Pai, ela associou com o pai dela. E na verdade, essa é a realidade da teoria do ciclo da realidade. Aquilo que eu vejo, o que ela via? Ela via o pai dela da casa. Eu crio e isso eu tenho. Ou seja, quando eu falava em pai, ela automaticamente lembrava da realidade paterna que ela tinha dentro de casa. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, nós estamos em um período de crise. Então todo mundo vê a crise, cria para si e por isso está na crise. Você já percebeu que tem muita gente reclamando da vida, falando de mal da vida? Então preste atenção que eu quero ajudar você a mudar o ciclo da realidade. E isso é cabível e principalmente se você acreditar no Senhor Jesus, se você deixar Ele mudar essa perspectiva. Preste atenção, o ciclo da realidade comum é: eu vejo, então eu crio, aí eu sou ou eu tenho. Nós temos a capacidade de mudar a ordem disso, no sentido de que eu crio, olha que diferente, aí eu vejo e aí eu sou. Como assim, pastor? Muito fácil de você entender. Eu vejo antes de crer não é aquilo que a gente necessita, isso é o ciclo comum da realidade. Mas quando você crê antes de ver, isso é fé. E a palavra de Deus vai dizer que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Ou seja, você cria a expectativa boa, você tem a capacidade fazendo isso de sair da realidade que você está. Se a realidade é a crise, quando você cria um novo modelo para você, você sai daquilo que você vê e cria algo que você não está vendo ainda. E isso a Bíblia vai dizer que é fé. O firme fundamento nas coisas que não se veem, mas que se esperam. Quer mudar a sua vida? Muda o ciclo da realidade. Creia e aí você vai ver e depois você será. Esse é o panorama da vida de alguém que serve a Deus. Viver por fé é isso. É viver além da capacidade de sonhar. Quando você primeiro vê e depois crê, você está limitado à sua visão. Agora, quando nós alteramos a ordem, quando nós primeiro cremos, aí nós passamos a ver e depois nós somos. E quando você olha histórias de pessoas que saíram de favelas, que saíram de realidades terríveis, você vê que é possível, quando você crê antes de ver, isso se tornar realidade. Se eu puder dar um conselho para você, creia no melhor de Deus para a sua vida. E aí você vai começar a ver e com certeza será. Que Deus abençoe você. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Eu espero que tenha servido de bênção para a sua casa, para a sua vida. E quero lhe pedir uma coisa. Compartilhe, curta, manda para os seus amigos. Nós estamos em todas as redes sociais. YouTube,
Facebook, Instagram, Snapchat. É só você procurar por Dave Leonardo e eu vejo você por lá. Deus abençoe.